aula de hoje, né, uma live, mas a aula de hoje iremos falar sobre impostos de produtos financeiros. Então, eu não vou falar só sobre ações, né, vou falar produtos financeiros em geral. O tema de hoje é impostos sobre produtos financeiros. Toda a renda, né, pela lei japonesa, quem é residente no Japão, toda a renda que você tem, se você for residente do Japão, na verdade tem alguns requisitos ali a mais, né, ter mais de um ano de previsão de mais de um ano de residência e tal, mas eu acredito que todos que estão aqui se enquadram nisso, afinal, ainda mais você que está assistindo esse vídeo, eu acredito que você não veio no Japão para passear, você veio aqui para ficar, né, por um bom tempo, então você se enquadra nesses requisitos que é toda renda precisa ser declarada, mesmo uma renda obtida lá fora, ou seja, uma renda que você teve investindo em ações dos Estados Unidos, né? Então, toda renda precisa declarar no Japão. E quando a gente fala de produto financeiro, é um pouco mais simples o cálculo do imposto de renda. Vou trazer aqui para vocês, então, alguns detalhes. Eu vou falar sobre títulos, ações, fundos e também vou trazer... Quando a gente fala em títulos, isso aqui, tanto os títulos públicos quanto títulos privados, a porcentagem, né, que é tributada nos juros e também no lucro da venda, ela também é de 20,315%. Então, aqui é só decorar, 20,315%. Tem pessoas que talvez não saibam, né? Mas os títulos, né? A forma de você ter renda com títulos é comprando um título público, um título privado. Dali, essa instituição, então, né? Esse órgão que você comprou o título, ele vai falar assim, olha, de tempo em tempo eu vou te pagar tantos por cento de juros. Então, é desses juros que a gente está falando, essa porcentagem aqui. O lucro de venda, né, no final do prazo, é quando você compra um título no valor menor, né, e no prazo, daí você vende ele pelo valor dele. Então, você vai ter um lucro ali no que você comprou e no que você vendeu. Então, isso aqui também a porcentagem é a mesma. Já em ações muda um pouquinho, né? A gente tem os dividendos que funcionam como juros também, né? Mas os dividendos, ele tem essa porcentagem de 20,315%, ou ele pode ser de acordo com a renda também. Isso daqui você vai optar na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Eu costumo dizer assim, né? Lógico que tem que ver o quanto que as suas outras rendas, porque daí vai acumular todas as outras rendas para fazer a tributação. Então tem que ver, né, o quanto que você teve de outras rendas, do que foi as outras rendas também, porque tem tipo de renda que você não consegue juntar essa renda para fazer o cálculo na tributação, né, na declaração de imposto de renda. Então eu costumo dizer assim, ter uma base de 9 milhões de ienes. Então se sua renda total, aquela renda que dá para juntar, né, normalmente é renda de salário, renda de negócios, né, aquela renda que dá para juntar, for maior de 9 milhões de ienes, daí compensa optar os dividendos para juntar com esses outros, sabe? Eu não vou entrar muito a fundo aqui, né, porque é um assunto bem mais avançado mesmo, mas tem em mente isso. Ah, minha renda tá ali chegando nos 9 milhões. Ah, eu lembro que a Clarice tinha comentado que os dividendos de ações têm como optar essa tributação. Vou dar uma pesquisada a mais. Ou até, né, se você já tem uma renda de 9 milhões de ienes, já é um momento também interessante de talvez você ter um contador aí para te auxiliar, para ver qual que é a forma melhor, né, que deixe os seus impostos mais baratos. Tá? Em regra geral, deixe como 20,315% e esse aqui ele já é retido na fonte. Ou seja, quando você recebe esses dividendos, ele já reduz automaticamente 20,315% e você recebe, né, esse tanto que já foi retirado o imposto, tá? E ações, a gente tem uma outra forma também de lucrar com ações, além dos dividendos, que é o lucro na venda. Lembre-se, lucro na venda. Isso aqui eu vejo muitos iniciantes confundirem um pouco. Acho que é por questão emocional também, sabe? Você vai entrar ali na plataforma da corretora, né? E vê que as suas ações, elas estão aumentando. Aí você já fica naquele sentimento, uau, que sugoi, eu já tô tendo lucro. Mas você só vai ter lucro mesmo quando você vender aquelas ações, sabe? E daí sim você vai ser tributado, porque daí você vendeu, você já tá com o seu dinheirinho no bolso, ou melhor, na conta da sua corretora, e dali que é tributado esses 20,315%. Deixa eu só ver se eu coloquei no slide.
Ah, tá. Eu não coloquei aqui no slide, mas aqui no Japão também a gente tem uma forma de, não vou falar se livrar, né, da declaração, mas que para iniciante é bem interessante, porque você não precisa fazer a declaração de imposto de renda se você optar pelo Tokute Koza, ó, só decora essa palavrinha, tá? Depois coloca aqui na velocidade mais baixa, apesar que eu falo devagar, né? Mas coloca aqui na velocidade mais baixa e veja o que eu estou falando, tá? Tokute koza gensen choshu ari. Ou Gensen choshu nashi. Tem essas duas opções. Gensen choshu. Gensen, essa palavra acho que você já ouviu falar, né? Gensen choshu, na verdade, né? Gensen choshu significa essa questão de retido na fonte. Então, tem como você deixar ali, né, na sua conta, uma configuração que ele já vai reter na fonte o imposto de renda, sabe? Daí, se ele já foi retirado, né, o imposto de renda, daí você não precisa... E se você já fez o Nematsu-Jose, tá? Deixa eu acrescentar isso daqui também. E se você já fez o Nematsu-Jose, então olha só, do seu salário já foi retido na fonte e já foi feita a declaração. Da conta da corretora também já foi retido da fonte e já foi feita a declaração. Então você não precisa fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Mas se você tem outras coisas que precisa declarar, daí sim precisa fazer a declaração. Clarice, não entendi nada que você falou. Não tem problema. Se você estiver fazendo parte da comunidade Xoxincha Financeiro, lá tem mais videoaulas onde eu explico com mais detalhes, tá? Mas se você não faz parte, você pode ir na Receita e perguntar sobre essa questão também, ou até no próprio site da corretora, eles te dão essas explicações, tá? Mas aqui a gente está fazendo uma aula básica, né? Então, só para você saber que existe também essas configurações que deixam a sua declaração mais fácil, ou melhor, você não precisa fazer a declaração de ações. Aqui eu estou falando de ações e fundos de investimentos, tá? Outros tipos de investimentos já não tem essa opção do Tokute Koza Gensen Choshu Ari, certo? Aí, eu indo para o slide agora, da frente, eu vi que eu tinha feito um slide para tentar explicar essa questão do 20.315, ou de acordo com a renda, né? Se chama Shinkoku Bundi Kaze, ou seja, você vai fazer uma declaração, a tributação é feita separada das suas outras rendas, sabe? Que é o caso da tributação de contas de corretoras, né? Poupança, tudo que a gente viu agora, né? Títulos, ações e também a gente vai falar um pouquinho de fundos de investimentos. Porém, tem outras rendas, que daí você junta todas as rendas, como a renda de salário, por exemplo, e daí que faz o cálculo da tributação. É dali que vem também a questão dos códigos, sabe? Das deduções que a gente consegue fazer na declaração de imposto de renda. Então, a gente consegue fazer separado, ou seja, ele já é retido da fonte, na verdade, né? Ou você consegue juntar. Daí, para juntar, que eu falo que é legal ter essa base aí de 9 milhões de ienes, porque, afinal, você tem que optar por um, optar por outro. E às vezes essa porcentagem aqui, ela sai um pouco de desvantagem comparando com esse 20.315%, sabe? Por isso que tem que ter uma base ali de renda um pouco mais alta. E qual que é a diferença também desses dois? Quando você faz o normal, né, que ele já é retirado, na verdade, você consegue somar o lucro e perda entre os investimentos. Isso aqui dá para fazer entre ações, tá? Então, por exemplo, você tem uma ação A que você teve um lucro de 10 mil ienes. Vou fazer um exemplo bem simples, tá? Você teve uma ação A que você teve um lucro. Quando eu falo ter lucro, é que você vendeu a ação e teve lucro, tá? Você tem uma ação A que teve um lucro de 10 mil e você tem uma ação B que você perdeu 10 mil. Quando eu falo perdeu, também é a mesma lógica, tá? Você vendeu aquela ação, daí sim você teve a perda. Então, 10 menos 10 dá quanto, gente? Dá 0. Então, você não precisa pagar o imposto referente a isso, sabe? Por isso que é vantajoso para quem tem uma renda menor
deixar nesse 20,315%, porque daí você consegue calcular esses dividendos também nessa soma, sabe? E esse daqui é por ano, viu? Esse daqui é por ano e quem faz a declaração de imposto de renda direitinho consegue carregar ainda por 3 anos essa perda. Então, por exemplo, você teve uma perda aí eu vou colocar um valor um pouco mais alto. Você teve uma perda de 100 mil ienes em 2022. Se em 2023 você tiver um lucro de 100 mil, menos 100 mais 100 é zero. Então, você não precisa pagar o imposto de renda de acordo com esse investimento, porque no ano passado esse investimento não, né? Esse lucro na venda, porque no ano passado você teve esse menos 100 e você declarou isso. Por isso que também, para quem não é iniciante mais, é interessante sim fazer o kakuteshinkoku, a declaração de imposto de renda. Então, lembra que agora há pouco eu falei para vocês que tem uma configuração, que daí o imposto ele já fica retido e você não precisa fazer a declaração? Mas quem já não é iniciante mais, né, já tem um movimento ali até grande em investimentos, às vezes, mesmo sendo mais trabalhoso, é interessante sim você mesmo fazer a declaração de imposto de renda, porque tem esses casos, né? Nem sempre a gente sai no positivo. Tem anos que a gente sai no negativo e nos anos que a gente sair em positivo, então a gente consegue fazer esse menos mais e não pagar impostos. Ou pagar menos impostos, né? Daí, temos também os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos, olhem só, isso aqui também é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar descomplicar aqui para vocês, tá? Dividendos também é 20,315%, esse daqui também é retido na fonte. Inclusive, os dividendos de ações se chama Haitokin e os dividendos de fundos se chama Bunpaikin. Mesmo sendo os mesmos dividendos, né, eles são dividendos diferentes, na verdade. Um é um lucro que a empresa teve e ela está distribuindo esse lucro para os acionistas, né? Por isso que ele tem esse termo de Haitokin. Já o Toshi Shintaku, né, os fundos, ele é Bunpaikin. Ele tem a renda dele, que ele teve através dos investimentos que ele tem, e ele vai distribuir esses dividendos, né, essa renda, com quem tem as cotas desse fundo. Então, 20,315%, ou pode ser até isento. Já eu vou entrar na explicação. E os fundos de investimentos também, a gente consegue ter uma renda através do lucro na venda. Essa daqui a lógica é a mesma de ações, tá? Você só vai ter lucro quando você vender aqueles fundos e tiver, né, no positivo. Daí sim, você tem lucro dos fundos. Enquanto ele tá ali na sua carteira, você ainda não teve esse lucro, tá? Porque ainda ele tá ali variando, você ainda tá com ele em mãos. É só quando você se desfaz dele, né, vende ele e tem o lucro. Aí sim você tem a renda desse investimento, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho nessa questão de ser isento dos dividendos. Os dividendos, ele funciona assim, ó. Nós temos os dividendos normais, Bunpaikin, e temos o Ganpon Harai Modoshikin, que é o reembolso principal, os dividendos especiais. Como assim, Clarice? Ó, um exemplo, tá? Você comprou um fundo de investimento por 10 mil ienes. Ele teve um crescimento de 600 ienes, então você tem 10.600 ienes desse fundo. Ou seja, se você vender agora, você vai ter que pagar o imposto referente a esses 600 ienes, tá? Voltando ali na questão do lucro na venda. Mas aqui a gente está falando de dividendos, então você ainda tem ele ali, você ainda está com ele ali na sua carteira. Quando você recebe os dividendos, se for um dividendo de 1.000 ienes, então esse lucro aqui você paga 20,315%, e esses 400 ienes aqui, como ele ainda está dentro do valor inicial, você não precisa pagar o imposto de renda. Viu que interessante? Daí, no próximo dividendo que você for receber, daí esse valor inicial ele reduz para 9.600 ienes, certo? Então, é assim que funciona, né? Se você já recebeu dividendos de algum fundo e não foi
taxado em imposto e achou aquilo ali meio diferente, né? Não entendeu o porquê é esse daqui. Então, a gente tem o valor inicial dali que é calculado, né? Então, a porcentagem de quanto que é tributado esses dividendos que você vai receber.